Olá meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, como sempre, a mais um vídeo, às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Agradecer demais aos amigos que já foram no canal, se inscreveram. Se não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, deixa também o seu likezinho de positivo e já vamos direto para os destaques deste vídeo de hoje, 29 de abril do ano de 2021. Variante indiana do coronavírus tem 3 mutações ameaçadoras, olha só. Brasil, lamentavelmente, chega a 400 mil mortes por Covid-19 com risco de terceira onda à vista. Será? Como apenas 6 pessoas se infectaram com Covid-19 em um show com 5 mil pessoas lá em Barcelona. Ciência precisa explicar. CPI da Covid ouvirá Mandetta e Taixe na terça, Pazuello na quarta e Queiroga na quinta, diz presidente da comissão. Aos 100 dias, Biden reafirma seu antagonismo à era Reagan. Nós vamos trazer um pouquinho dessa história de Joe Biden com 100 dias de governo dos Estados Unidos, que tem, de certa forma, feito um diferencial. Família denuncia estupro coletivo de criança e adolescente por 4 homens no município de Mombaça, aqui em Mombaça, viu gente? Que coisa! Na CPI da Covid, senadores pedem convocação de gestores à frente do combate à pandemia aqui no Ceará. Cadastro para o auxílio cesta básica começa amanhã, isso aqui no estado do Ceará. Ministro Lewandowski nega pedido para tirar Renan Calheiro da CPI da Covid. E nós vamos conferir ainda. Justiça localiza 4.800.000 reais de processos esquecidos aqui no Ceará. No Brasil passam de 3 bilhões. Olha. Célio Teixeira, agradecer como sempre aos amigos e amigas que vão sempre no canal, que assistem lá no YouTube. Peço que quem não se inscreveu, vai lá, se inscreve, deixa o seu like, tá bom? Bom, uma nova variante do coronavírus circula pela Índia enquanto o país sofre a pior onda de contágios e mortes visto no mundo desde o começo da pandemia. A situação lá se complicou e eu já havia dito isso aqui há uma semana, em que pela população lamentavelmente ia complicar e está se complicando. Ainda se ignora quase tudo sobre esta nova versão do vírus, enquanto sua expansão é exponencial e já representa 50% dos casos detectados em pelo menos um estado. A variante indiana, chamada B1617, foi identificada pela primeira vez no segundo semestre de 2020, mais ou menos na mesma época em que foi detectada também nos Estados Unidos, no Reino Unido, melhor dizendo. A variante britânica, atualmente, é a predominante em muitos países europeus e também na Índia. Ela é 90% mais contagiosa e tem 58% mais gente morrendo de Covid. Quanto à variante indiana, preocupam 3 mutações dentro de uma sequência. Então, são 3 variantes que estão preocupando demais. Ainda é cedo para falar sobre essa situação, mas a verdade é que a Índia, a verdade é que a Índia já começa a preocupar o mundo inteiro pela quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas e também pelo número de mortes que aumenta de forma devastadora. Agora vamos trazer informações aqui para o Brasil. O Brasil ultrapassou hoje a marca de 400 mil mortes pela Covid-19, com um patamar ainda alto de óbitos diários e índice de mobilidade crescente, o que para especialistas aumenta o risco de o país ter uma terceira onda da pandemia antes de atingir a imunidade de rebanho pela vacinação. Aqui está difícil, porque a vacina é insuficiente. Com o registro de 1.678 novos óbitos desde ontem, esses óbitos até às 13 horas de hoje, desta quinta-feira, deve ser um número maior ainda. O país já acumula 400.021 vítimas pela doença. Para cientistas especialistas com conhecimento nessa situação, são especializados em epidemiologia e virologia, ouvidos pelo jornal O Estadão, a reabertura precipitada das atividades econômicas antes de uma queda sustentária de casos, internações e mortes favorece que as taxas de transmissão voltem a crescer, com risco maior do surgimento de novas variantes de preocupação. Com isso, o intervalo entre a segunda e uma eventual terceira onda seria menor do que o observado entre o primeiro e o segundo picos aqui no país. Vamos torcer que essa terceira onda não volte. Pesquisadores na Espanha, esta ciência precisa responder. Pesquisadores na Espanha dizem que não detectaram sinais expressivos de infecção por coronavírus
entre as pessoas que participaram de um grande show realizado como teste no mês passado. 6 pessoas testaram positivo para a Covid-19, 14 dias após eles assistirem a um concerto lá em Barcelona. Mas essa incidência, segundo os cientistas, foi menor do que a observada na população em geral. Ou seja, mesmo com uma reunião de 5 mil pessoas, 6 pessoas contraíram a doença e estão dizendo que 4 pessoas contraíram em outro local. Então a ciência vai precisar explicar isso. Os participantes usavam máscara, mas não precisavam manter distanciamento social. Entre as 6 pessoas com teste positivo, pesquisadores da Fundação de Combate à AIDS e Doenças Infecciosas e da Universidade Germans Trios Pujol concluíram que 4 delas foram infectadas em outro lugar e não no show. Como se explica? 5 mil pessoas juntinhas? Claro, todas foram testadas antes, temperatura, fizeram testes que não estavam com Covid, entraram para esse evento, 5 mil pessoas, todas aglomeradas, e nesse meio apenas 6 pessoas apresentaram a doença e estão dizendo que 4 delas não contraíram a doença lá. O que isso significa dizer? Que se fizer um evento com todo mundo testado de forma rigorosa, medição de temperatura, as pessoas podem ficar perto de umas outras, por exemplo, no jogo de futebol. É um teste que vale a pena a ciência trazer mais detalhes. O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, informou ao jornal Folha de São Paulo que vai marcar para a próxima quarta-feira, no caso dia 5, o depoimento do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde e um dos principais alvos da comissão de inquérito do Senado. Segundo ele, no dia seguinte, quinta-feira, dia 6, será a vez do atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga. O presidente da CPI confirmou que os 2 ex-ministros, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, serão ouvidos na terça-feira, dia 4. O calendário foi definido na noite de ontem. A CPI se reúne nesta quinta-feira, começou pela manhã, se reuniu para a votação dos primeiros requerimentos. E olha que já tem muita gente sendo chamada, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, inclusive pessoas aqui do Ceará. Vamos falar um pouquinho de aquilo que foi bem sucedido. Um exemplo. Como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, marcou seus primeiros 100 dias no cargo com um discurso à nação na última quarta-feira, em que o alcance e as implicações da sua agenda interna ficaram bastante visíveis. Juntos, representam a mudança mais dramática na política econômica e social federal desde que Ronald Reagan assumiu há 40 anos. Olha aí, a filosofia do pequeno governo de Reagan resultou na diminuição do papel do Estado na economia, especialmente em investimentos domésticos. O que está fazendo Joe Biden lá está chamando a atenção pela positividade. Quando ele chegou ao poder, ele disse que em 100 dias estaria combatendo de forma firme a pandemia e vacinaria 100 milhões de americanos. Sabe o que ele já fez? Vacinou mais de 200 milhões em 100 dias. E o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? As coisas já estão voltando ao normal, porque caiu drasticamente o contágio e o número de mortes caiu demais no país, que ainda lidera hoje o maior número de mortes de contágio, mas daqui a algum tempo não vai ser mais lá nos Estados Unidos. Ou seja, um presidente de uma visão diferenciada do Trump, que em 100 dias já faz a diferença para os norte-americanos e passa a ser um exemplo para o mundo. Gente, uma situação aqui do município de Mombaça, no Sertão Central, que nos deixa triste. Uma criança de 9 anos e uma adolescente de 12 anos foram estupradas por 4 homens em Mombaça, aqui no estado do Ceará. O crime teria acontecido em um açude, no distrito de Morada Nova, na última segunda-feira, quando elas brincavam no local, de acordo com uma parente das vítimas. A família relatou ao Jornal Diário do Nordeste que o grupo embebedou as meninas antes do abuso sexual. Elas foram deixadas em uma vila próxima ao local e levadas a um hospital de Tauá, que é um município vizinho, que fica mais no sentido, Morada Nova já é no sentido Tauá. Os homens foram identificados pela menina mais velha depois de ela ter acordado na unidade de saúde. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Mombaça, está com investigações em andamento visando elucidar o crime. De acordo com ela, a criança e a adolescente, 9 e 12 anos, estavam sangrando e desorientadas. O pior de tudo isso é que antes da Polícia Civil agir, eu conversei com a polícia hoje pela manhã, ontem à noite, no início da noite, algumas pessoas em alguns sites aqui da cidade já postavam foto dessas pessoas
e terminou, de certa forma, prejudicando a ação da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Com isso, essas pessoas terminaram fugindo, evitaram o flagrante e a polícia tenta encontrá-los aqui na região. Vamos torcer que esse crime seja elucidado o mais rápido possível. E até fazer um apelo. As pessoas que postam determinadas situações sem antes consultar os órgãos oficiais, ao invés de ajudar, fazem a trabalhar. Porque quando essas pessoas viram que já estavam nas redes sociais, simplesmente fugiram antes da chegada da polícia. Então é preciso que as pessoas tenham um pouquinho de calma para não estarem postando essas coisas de forma indevida, sem que a polícia possa fazer o seu trabalho eficiente. Aí complicou um pouquinho mais. As pessoas têm que ter um cuidado. Membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 aprovaram nesta quinta-feira, já hoje, portanto, o plano de trabalho e a convocação das primeiras testemunhas a serem ouvidas. As oitivas começarão pelo ex-ministro, já falamos, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, mas na lista de requerimentos há alguns que chegam ao Ceará, pelo menos 6, quase todos apresentados pelo senador cearense Eduardo Girão do Podemos. Envolvem a condução da pandemia no estado. Dentre os 58 pedidos de convocação do total estão o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do secretário estadual de saúde, Dr. Cabelo, e do ex-chefe de saúde da capital, Joana Maciel. Eduardo Girão quer ainda os testemunhos de Ana Cláudia Uchoa, titular da 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, e de Manuel Pinheiro, que é procurador-geral de Justiça do Estado na comissão. O objetivo, segundo ele, é verificar a adequada aplicação dos recursos federais repassados ao Estado do Ceará e à Prefeitura de Fortaleza em razão da pandemia da Covid-19. Eu acho que tem que ser ouvido, quem tiver culpa no cartório, seja de presidente da República, governador a prefeito, tem que ter as devidas punições se cometeram algum ato ilícito. Mas antes de provar, todos são inocentes. Começa nesta sexta-feira, dia 30, o cadastramento dos profissionais serão contemplados com o auxílio cesta básica no valor de R$ 200 para a compra de produtos alimentícios. A medida do governo do Ceará tem como público-alvo profissionais que tiveram a renda reduzida em razão da pandemia. Ao todo, 150 mil cearenses serão beneficiados. A inscrição ou as inscrições seguem até o próximo dia 14 de maio. Podem requerer ao benefício trabalhadores do transporte alternativo e escolar, ambulantes e feirantes, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativos, burgueiros, guias de turismo e despachantes documentalistas. Para se cadastrar é preciso preencher o formulário que estará disponível a partir de amanhã no site da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos aqui do Ceará. É mais um benefício aí do governador para estas pessoas. Já são muitos, Vale Gás, na área de cultura, catadores, enfim, uma gama de pessoas recebem recursos também do Estado como forma de ajudar a pandemia, ou ajudar as pessoas a enfrentar a pandemia. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, a informação saiu agora à tarde, há pouquinhos instantes, negou nesta quinta-feira o pedido de senadores governistas para tirar Renan Calheiro, do MDB de Alagoas, da CPI da Covid. O ex-presidente do Senado, de postura crítica à condução da pandemia, é o relator da comissão. Tudo indica cingir-se o ato impugnado nesta ação fundamental a um conflito de interpretação de normas regimentais do Congresso Nacional e dos atos de natureza política, os quais, por constituírem matéria de cunho interno corporis, escapa à apreciação do judiciário. Isto posto, indefiro o pedido, são palavras do ministro, indefiro o pedido de concessão de liminar, disse o ministro na decisão. O mandato de segurança foi protocolado na última terça-feira pelos senadores Serginho Melo, do PL de Santa Catarina, Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, e pelo cearense Eduardo Girão do Podemos, aliados do presidente Jair Bolsonaro na comissão. Bom, gente, para encerrar o vídeo de hoje, vivemos um momento de dificuldade, a situação vive as questões de emprego muito difíceis para todo mundo, mas tem gente que tem dinheiro aí guardado e não vai atrás. Lembra daquele cara lá que ganhou 62 milhões e só veio acordar, entre aspas, depois que passou o prazo? Pois é, mais de 4 milhões e 800 mil reais esquecidos em contas de empresas e trabalhadores cearenses foram localizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Os recursos são provenientes de processos judiciais trabalhistas antigos, muitos deles, inclusive, muitos desses processos, gente, já arquivados, que nunca foram sacados. O valor já inclui recolhimento previdenciário e de imposto de renda, além de honorários periciais e advocatícios.
O TRT aqui do Ceará encontrou 8.230 contas no Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal nestas condições, que correspondem a cerca de 40% dos processos identificados como arquivados que possuem saldo. A maior parte desse valor, 3.300.000, já foi liberada para saque pelos donos das contas, sendo mais de R$ 890 mil para reclamados e R$ 2.400.000 para reclamados. Há ainda mais de 20 mil contas pendentes de verificação no Ceará. Essas contas foram vinculadas a processos cuja numeração não condiz com o padrão CNJ, o que impede o sistema garimpo de efetuar a verificação, explicou a assessoria do TRT do Ceará. Só para se ter uma ideia, no Brasil, pelo menos 3 bilhões de reais estão esquecidos em contas nesta mesma situação. Que coisa, muita gente precisando, entrou na justiça, o advogado também não ligou, ele não ligou, o dinheiro está lá e ele está deixando de receber. Gente, agradecer demais a todos os amigos e amigas que sempre acompanham as 10 mais do dia e já fazer o convite para amanhã, a última produção da semana, aqui trazendo sempre aquilo que acontece de maior importância, vamos dizer assim, nos meios de comunicação de todo o país. Muito obrigado a todos e a todas. Quem não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve. Se você gostou desse conteúdo, vai lá e indica para outros amigos, para eles se inscreverem também, deixar o seu like. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.